Eu acredito que a liderança ela é conquistada. Eu vejo que as empresas muitas vezes elas trocam o gestor comercial e elas esperam um milagre. O líder, ele não precisa me mandar, né? Ele me direciona. Começa agora o Mercoscast, o programa e podcast quinzenal para gestores e representantes comerciais de sucesso. Uma iniciativa Mercos, o sistema de vendas e e-commerce B2B mais prático e completo do mercado. Mercoscast. Olá, pessoal! Bem-vindos ao primeiro Mercoscast de 2025. Pra gente é uma grata felicidade de ter você aqui com a gente. Então, a gente espera que vocês comentem muito, reajam aqui nos vídeos, deixem aí se vocês concordam ou não concordam, porque pra gente é muito especial ter você aí do outro lado. Mas, pra começar, a gente vai falar então da diferença entre chefe e líder, né? Como que o papel da liderança, ela influencia negativamente, positivamente no papel do time, né? No desempenho do time. Então, por isso que eu não podia estar aqui sozinha. Convido a Scarlett Oliveira, ela que é diretora de receitas aqui na Mercos. Então, muito obrigada, Scarlett, por estar aqui com a gente em mais um episódio. Obrigada, Miri. Eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui com o Afonso, que é uma pessoa que eu acompanho já há muito tempo, e também uma responsabilidade dividir a bancada. Então, obrigada pelo convite de falar desse tema aí que eu adoro. E pra gente não estar aqui sozinhos, né? A gente tem aí duas pessoas que vocês já conhecem muito, que é o Afonso e o Caetano. Então, muito obrigada por mais um episódio e, obviamente, por caminhar aí 2025 com a gente. Alegria nossa aqui de estar aqui novamente. Eu tenho que agradecer a Mercos, o Mercoscast, Caetano, vocês todos aí. Mas muito feliz de estar aqui. Muito bom começar o ano com vocês e com esse tema aí junto com a Scarlett. Muito bom estar aqui. Feliz demais. E agradecido. E aí, Caetano? Feliz 2025. Bem-vindo a mais um Mercoscast com a gente. E aí, feliz 2025 para vocês também. Prazer estar aqui com vocês. Pô, sempre super bom, né? Revê-los. É um prazer. Hoje o tema é bem bacana para a gente bater esse papo aqui. E muito bom também estar com o Afonso aqui, né? Nosso companheiro de longa data de bancada aqui. Então é muito legal, é sempre um aprendizado. A vida da gente é aprender e ensinar. Aqui a gente aprende e ensina todo capítulo, a cada episódio, então é sempre super legal. Legal. Não, e falando de um tema super importante, assim, pra mim é uma honra poder estar aqui vivenciando e talvez fazendo perguntas, né? E espero que todo mundo que esteja aí também façam perguntas, porque pro Mercoscast 2025 a gente vai estar de olho aí nos comentários, quem sabe você vai estar aqui junto com a gente também. Então, comentem aí, deixem os seus comentários, suas mensagens de 2025. Mas para começar, queria perguntar, acho que o básico, né? Começando aqui, Scarlett, vou começar contigo. Para mim, assim, é muito claro. Eu já tive uma liderança direta contigo, então, para mim é muito legal poder ouvir de você também um outro lado. Mas qual é a diferença de um chefe para um líder? O que tem de tom diferente de conversa? O que você enxerga nessa diferenciação? Ótima pergunta para a gente começar, Miri. E para mim, liderança ela está muito linkada a um direcionamento, né? Então, eu acredito que a liderança ela é conquistada. Então, quando a gente fala de chefe e líder, o líder ele é independente de cargo. Então, o chefe você tem lá um cargo, ele pode ser um gestor, mas não ser um líder. E quando a gente fala de uma liderança, ele, ao meu ver, ele está muito relacionado a ser um facilitador, a direcionar a equipe, a trazer algo que seja motivador para a equipe. E quando eu falo em motivador, não me refiro àquele motivacional que isso naturalmente ele é individualizado, mas é você entender o que motiva a tua equipe, qual que é a motivação daquela pessoa de estar ali, seja uma evolução de carreira. Então, ter esse direcionamento, ele é muito voltado para um papel de liderança. E aí, de novo, ele independe de cargo. Quantas vezes a gente tem uma liderança que ela não tem uma posição de chefe, ele não tem lá um cargo de chefe ainda dentro de uma hierarquia, mas ele já é um líder, ele já é visto por essa liderança dentro da equipe. E você é um ótimo exemplo disso. Fez essa trajetória dentro da Mercos, onde existe esse caminho natural, onde as pessoas começam a enxergar aquela pessoa como um facilitador, como alguém que treina essa equipe. Então, o chefe ele tá ali, ele pode receber esse título, ganhar lá o papel de, né, sou o chefe,
mas não necessariamente ele consegue levar isso para a equipe como um direcionador, como um facilitador, como alguém que treina a sua equipe, como alguém que motiva a sua equipe. Então, para mim, a diferença de chefe e líder é justamente essa. O chefe ele pode ter simplesmente um título, mas não necessariamente ser um líder. E para você, Afonso, quando você escuta essa diferenciação, chefe, líder, pegando um pouco também dos ganchos aqui que a Scar comentou, né? Acho que na prática a gente vê isso muito acontecendo mesmo, né? Às vezes a pessoa tá lá com uma posição, mas falta um pouco o a mais ali, né? Esse o a mais é a diferença entre o chefe e o líder? Eu tenho uma, assim, diferentemente da gente como trabalha como autônomo, e eu trabalho há muito tempo como autônomo, a gente não está dentro de uma corporação, como a Mercos, ou como qualquer outra indústria que tem hierarquias, né? Que aí, talvez a visão de chefe e líder estejam mais é, explícitas. No meu caso, o que eu consigo diferir, e eu posso estar até errado nisso, mas eu pus isso na minha cabeça há muito tempo atrás, né? O chefe é chefe e o líder eu quero seguir. Eu pus isso na minha cabeça. Um cara que eu identifico como líder é um cara que eu olho para ele e falo, olha, eu vou seguir o que esse cara está me direcionando. Eu quero ser isso aí. Eu quero seguir o que ele está me falando. Pode ser até um pouco ruim de falar, mas muitas vezes você fica um pouco ah, ruim de seguir o chefe, né? Eu sou muito controverso, ainda mais com a idade, acabo não querendo fazer o que o chefe pede. Diferentemente do líder, o líder ele não precisa me mandar, né? Ele me direciona, ele me abre um caminho, ele me coloca numa situação de um passo à frente e ele não precisa mandar para fazer isso. Então, a mim como representante comercial, eu costumo visualizar, e mesmo que aquela pessoa não seja um líder, entende? Não sei se eu estou me fazendo entender, mas eu gosto de seguir pessoas. Eu já disse aqui em algumas vezes que eu não tenho vergonha nenhuma de copiar o que está dando certo. É isso. No caso de um líder, ele pode ser meu chefe também, mas tem a diferença do que fazer, da maneira com que ele direcionar, da maneira com que ele me coloca na posição certa ou me corrige um caminho que eu estou fazendo errado. Eu tenho vários, graças a Deus. Muito bom nesse caminho todo. Não sei se eu fui claro. Legal. Não, foi super claro, porque eu acho que para mim a palavra que veio, assim, enquanto você estava falando, é humanização, né? Eu lembro que eu acho que um dos primeiros livros que eu li sobre liderança foi O Monge Executivo, né? E eu peguei muito desse livro ali e ele me ajudou muito, assim, porque eu sou de Joinville, né? Uma cidade totalmente industrial, então muitas pessoas da minha família trabalhavam em indústria, tinham uma rotina, falavam dos seus chefes, ninguém usava muito a palavra líder, né? Usavam muito a palavra chefe. E aí, quando eu fui fazendo uma relação do monge executivo, eu olhava assim e falava, tá, mas peraí, a pessoa tem que se conectar, mas, tipo, na casa eu nunca vi alguém falando, pô, o meu chefe fez isso, ou às vezes teve um cuidado sobre doença, alguns pontos, assim, né? E aí, quando eu li esse livro, assim, ele me trouxe a autorresponsabilidade, a parte de você servir o outro para você também ter a reciprocidade. Então, eu acho que foi um divisor de águas, assim, para mim. Mas até, Caetano, ouvindo um pouco disso, eu li esse livro alguns anos atrás, assim, acho que deveria ser por 1997, por aí, 98, mas você acha que essa cultura de chefe, ela ainda existe hoje, assim, essa questão de líder, chefe, como que você vê que as empresas estão trabalhando essa questão da liderança? Eu acho que existe pra caramba. E, na verdade, existe a cultura. Eu sempre divido em três etapas, né? Até no meu livro aqui eu falo um pouco sobre isso. Tem o chefe, porque a maioria das pessoas não foram educadas para ser líder, então ele vira chefe mesmo. E geralmente as pessoas são jogadas na posição de líder. Então, quando elas são jogadas na posição de líder, no primeiro momento elas viram chefe e são tomadas por uma doença que eu chamo de gerentite, né? Que é a doença que queima pessoas, que gera estresse, porque na verdade ele entra achando que ele tem que dominar o mundo, né? E ele tem que ter todas as respostas, né? Então ele é chefe mesmo, não adianta.
Depois, para mim, ele vira gestor. Aí ele entende um pouco o equilíbrio do processo e ele começa a fazer gestão. Geralmente uma gestão fria, uma gestão em cima de indicadores, uma gestão que não gera o engajamento que deveria gerar, mas ele começa a ter uma repetição de processo. Né? Ele começa a ter reuniões periódicas, ele começa a acompanhar, ele começa a dar feedback de uma maneira mais estruturada um pouco, e a repetição desse processo, na minha concepção, que gera o processo de liderança, sabe? Porque quando a gente não tem essa repetição, é muito difícil ser líder, porque a gente vê os exemplos que a gente tem no mercado, a gente vê os caras loucão lá, no site, que é líder, que dá porrada, você vê o filme do Steve Jobs lá, tudo com aquela loucura, aquele caos, não sei o quê, você fala, liderar é isso, olha como o cara é. Não, cara, aquilo é 0,1% dos gênios que existem no mundo que lideram pela genialidade. E que tem muitas empresas que ainda tem um líder super carismático que lidera pela genialidade dele. Mas isso é uma minoria. A grande maioria dos líderes, eles são líderes porque eles foram bons gestores, eles começam a ganhar confiança do time, eles começam a agregar o time e, de repente, como o Afonso falou, eles começam a fazer o time caminhar junto com eles de uma maneira espontânea, né? Aí faz por essa transformação. Raramente esse processo é racional. Né? Na maioria das vezes esse processo vai acontecendo, então a pessoa vira chefe, depois ele vira gestor, ele repete, a pessoa começa a confiar nele, fala, pô, dá para confiar nesse cara, quando eu procuro ele me orienta, ele me desenvolve e aí ele vira líder. Então, basicamente, para mim, é assim que o processo acontece, né? Então, a liderança, para mim, é uma repetição de gestão, salvo em raros casos, né? O cara fundou a empresa, então ele tem uma aura em volta dele tão forte que ele nem é tão estruturado assim, tão organizado assim, mas a galera segue pelo exemplo dele, pelo que ele foi. Mas isso é uma minoria. O problema é que essa minoria faz com que a turma olhe e fale bem assim, pô, dá para ser assim, desse jeitão assim, louco, e a coisa acontecer. Aí não dá. Tanto que, muitas vezes, a segunda geração, ela vem olhando a primeira geração, os herdeiros, e fala assim, é só isso daí e faz. E aí, geralmente, é um desastre, porque não tem gestão de verdade. Sim. Não, e até isso que você falou de geração, assim, né? A geração já pede de coisas diferentes para o papel de líder. Então, o líder que era bom há 10 anos atrás, hoje em dia talvez já não seja bom, né? Então, acho que você pode nascer como líder, ter o papel de líder, mas você também precisa estar estudando. Aquilo que a gente sempre fala aqui no Mercoscast, né? Estudando, entendendo um pouco mais do que o mercado, as pessoas estão pedindo, né? Porque eu acho que o líder é uma mescla entre como a gente está mudando como ser humano, como o que o mercado está pedindo. Não dá para dizer que líder só olha para mercado, né? Com toda certeza. Boa. O líder está passando por um desafio muito grande, né? Porque é engraçado, né? A minha geração aceitava repetição, a geração do Afonso aceitava repetição. A geração nova já não aceita tanta repetição assim, né? E ela já acha chato aquele negócio de repetir processo, né? Então tem que repetir sendo criativo. Né? Então foi colocado mais e sendo lúdico e sendo, meu Deus do céu, tudo que tem que ser hoje em dia, enfim, tem essa transformação. Mas para mim também tudo acontece com repetição, uma repetição mais criativa do que antigamente, mais motivadora do que antigamente, mais lúdica do que antigamente. Né? Eu falei aqui uma vez que uma empresa tem no Inside Sales, entre entrar na empresa e ficar 2 ou 3 anos na empresa, ela tem tipo 15 etapas. Que é o quê? É a gamificação do processo de gestão, né? Essa gamificação faz com que novas pessoas com um novo perfil consigam se motivar e seguir. Então, quer dizer, ficou mais complexo, mas o processo, o centro da operação, ela continua muito parecido. E o exemplo continua, né? Você comentou trouxe esse ponto da liderança pelo exemplo, que é um fator que eu acredito muito, que é justamente isso. Não adianta você falar para a sua equipe, olha, você tem que estudar ou evoluir nesse aspecto, você tem que estar lendo, se desafiando, mas o líder não faz nada disso. Então, a liderança pelo exemplo não adianta, né? Já diz o ditado, né? O exemplo ele sempre arrasta. Então, essa liderança que direciona e que traz esse exemplo para a equipe acaba tendo sempre um impacto muito maior. Com certeza. E nas mínimas coisas, é bem isso, e nas mínimas coisas, né? Desculpa te cortar, Miriam. Nas mínimas, eu já falei aqui uma vez, né? Mas hoje cabe repetir, com esse seu comentário de um líder que tive lá no começo, que ele chegava todo dia com um livrinho embaixo do braço. E a cada 15, 20 dias, um mês, ele falava assim, eu quero falar sobre o livro que eu li. Né? E quando ele terminava de falar sobre o livro que ele leu, ficava um silêncio na sala, porque ele perguntava quem leu.
e ninguém tinha lido um outro livro para compartilhar. Isso é cruel, isso é brutal, porque em 3 meses, eu pelo menos, no terceiro mês que ele perguntou isso, eu falei, eu também li um livro, né? E não tinha ChatGPT na época, tinha que ler mesmo, né? Então eu li o livro e aí eu fiz o comentário. Por quê? Porque não tinha como não. Eu olhava para as outras pessoas, cara, você trabalha com esse cara aqui faz 2 anos e tem coragem de falar, eu não li nada, né? Então, assim, no mínimo exemplo, o líder, como você perfeitamente falou, provoca a gente a fazer diferente, né? Provoca a gente a ter uma ideia nova, né? Ou uma postura nova, né? E o líder, então assim, não é tão complicado assim, só que tem que ter atitude. Né? E aproveitando, Scarlett, você que falou do exemplo, falou também de outros atributos, mas agora se você puder compartilhar com a gente quais são os atributos, as qualidades ou práticas que um bom líder deve ter. Perfeito, Miri. Eu comecei falando sobre ser um facilitador, e de fato é um ponto que eu acredito muito. E para mim a liderança ela é muito situacional, que inclusive é uma das coisas que, quando a gente, pegando o teu exemplo de ter lido lá O Monge Executivo, eu acho que quase todo mundo que entra nessa vida da liderança, né, e olha e fala assim, não, beleza, eu quero ser um líder, eu vou passar por esses processos de gestão, e entender que essa liderança ela é situacional. O que eu quero dizer com situacional? Nem sempre eu vou poder ser um líder democrático, nem sempre eu vou ser um líder autocrático, então eu preciso entender em que momento aquilo se encaixa. Então, a liderança ter esse entendimento, ela é muito importante. Eu vou trazer um exemplo de momentos em que você tem uma liderança, por exemplo, de uma pessoa que está começando, que é o primeiro emprego dela, que ela não tem nenhuma experiência daquilo. Eu não posso trabalhar ali uma liderança onde eu vou deixar essa pessoa mais solta, eu vou trazer para ela maneiras de desafiá-la, onde ela vai fazer esse trabalho sozinho, ela precisa de um direcionamento. Diferente de uma equipe que, em determinada situação, existe uma maturidade, existe uma senioridade maior, então eu posso adaptar isso, eu devo adaptar essa liderança para aquele momento, para aquela equipe. Então, para mim, olhar para a liderança de forma situacional é extremamente importante. Não tem como eu dizer, existe um perfil aqui e colocar isso dentro de uma caixinha, porque nós não ficamos dentro de uma caixinha, isso muda conforme o ambiente, conforme a situação. Então, para mim, ela precisa ser situacional, eu preciso olhar dessa maneira como que aquilo encaixa para aquela liderança, para aquele perfil. Então, entender isso, e aí volto lá para o facilitador, o líder ter essa visão de facilitador, entender que ele não sabe tudo, ele não precisa saber tudo, e tá tudo bem. Trazer pessoas que somam e que são diferentes dentro da sua equipe é uma maneira de você evoluir mais rapidamente. Afinal de contas, que chato que seria se tá todo mundo igual, com a mesma cabeça, com um histórico muito parecido. Então, essa liderança, quando eu me refiro a situacional, é justamente olhar esses aspectos, em que momento cabe uma determinada postura de liderança e como que eu trago um time que ele é mesclado, que ele tem essas diferenças para que realmente ele acabe gerando essa evolução, isso some para dentro do seu objetivo. Então, para mim, esse é um dos principais fatores quando a gente fala de liderança. Legal, muito bom. Eu queria só fazer um gancho. Boa, eu ia te puxar, vai lá. Eu achei muito legal o que a Scarlett falou com relação a essa coisa. Eu vou falar por mim, obviamente, mas que a liderança, ela geralmente, diferentemente de muitos chefes, né, eles não são, como é que se diz, com o poder total. É aquela coisa de, bom, isso eu não sou bom, isso eu não sei fazer. O líder com certeza vai chamar alguém para fazer. O líder vai pedir ajuda. O líder vai mostrar de que, olha, isso aqui, segue isso aqui, que não é meu. Segue aquela pessoa ou segue esse direcionamento. É o tal do facilitador que a Scarlett falou. Essa é a diferença do chefe ser o todo-poderoso. A gente está falando aqui, obviamente, em exceções, nem todos os chefes são assim, mas o líder nunca é assim. O líder,
ele fala, eu não sou bom nisso. Não adianta você fazer o que eu estou fazendo, porque eu estou aprendendo com fulano, eu estou seguindo isso. Então, eu gosto muito exatamente disso. Eu, como vendedor, eu me considero bom em vários pontos de vendedor. Mas em vários outros pontos, eu não sou bom, né? Eu não consigo ser um vendedor técnico de instrumentos musicais, que é meu ramo há 50 anos. Por quê? Porque eu não sou músico. O que eu faço? Eu colo num especialista de produto, trago ele do meu lado e vou visitar as lojas. Por quê? Aquele especialista de produto não tem os argumentos ou os contra-argumentos de venda que eu tenho. Ele não conhece o mercado de lojas que eu conheço, ele não tem 50 anos de estrada, mas ele sabe toda a diferenciação do produto que está vendendo, o que o produto faz, o que o produto não faz, a comparação de um produto para outro. Então, eu acho que é isso que eu costumo, para tentar ser líder e não ser chefe com a minha equipe, eu procuro mostrar exatamente isso. Ó, por que você não faz o que eu estou fazendo? Se você não é um vendedor técnico, por que você não convida o especialista de produto para viajar? Porque a resposta que a gente ouve de um vendedor é: eu não sei isso, né? Mas ele também não procura. Então, eu acho que a liderança é muito de você estar aberto, né? E de você ser humilde em dizer, não sei fazer, mas eu quero aprender, e aqui dentro da equipe eu tenho o Caetano que faz isso melhor que eu, tenho a Scarlett que faz aquilo melhor que eu, e tenho a Mary que faz isso melhor que eu. Por que não vamos fazer junto? Essa, para mim, é uma visão de liderança que eu gosto de ter como para mim, ou seja, alguém fazendo isso comigo. Afonso, ó, isso aqui não é melhor, isso aqui é aqui. É o tal do facilitador que a Scarlett falou, é o principal. Eu até ia te perguntar se a tua relação com a liderança ou dos outras empresas, né, de alguns gestores, mas até antes de te perguntar, isso que você falou vem muito vou puxar de novo, né, mas a vulnerabilidade ali, né, acho que antes o chefe não podia ser vulnerável e eu vou colocar para mim, assim, no meu papel de liderança, eu gosto de conhecer as pessoas, eu gosto de saber o que elas estão vendo. Para mim é muito difícil quando a pessoa é uma incógnita, quando eu não sei o que ela tá passando e ela não consegue se abrir comigo. Não que eu tenha que saber nos detalhes, mas eu quero que a pessoa ela confie em mim, da mesma forma como eu confio nela, né? Eu sou muito aberta, eu conto, né, coisas nada a ver, dos meus sonhos, das coisas que acontecem comigo, porque também eu sinto que eu me aproximo mais das pessoas ali na parte da liderança. E às vezes essa vulnerabilidade de dizer, poxa, eu não tô bem hoje, não tô legal. Às vezes eu já fiz isso, às vezes até de remarcar a reunião e falar, gente, eu não tô legal pra conversar hoje, porque eu não vou dar o meu melhor e eu sei que eu vou ter essa troca com a outra pessoa também. Quando ela não estiver bem, e aí às vezes eu vou avaliar ela por uma reunião que ela veio e não tava bem, mas agora ela pode me falar aquilo, que eu acho que essa vulnerabilidade, essas trocas, elas acabam fazendo sentido para que a gente consiga ter ou estar cada vez mais perto desse papel de liderança, né? E não mais de chefia, de beleza, toca o barco, porque independente do que tem que acontecer, você tem que estar ali 100% e eu preciso de você 100%. E nem sempre é assim, né? Então a gente percebe. Mas, Afonso, até pegando ali o que você falou, dessa parte com a liderança das representadas, como que é essa relação, assim, quando você tem um gestor que não está necessariamente todo dia ali com você, como que são essas trocas, como que você enxerga esse papel que vem da gestão de outras representadas? O meu setor se profissionalizou bastante nos últimos anos, a pandemia nos fez muito bem em termos de gestão, de profissionalização de gestão, de capacitação de profissionais que nos lideram. O que está acontecendo que é um pouco, vou dizer ruim, vou dizer chato para mim, é que está havendo muita troca, né, de gestores entre as empresas que eu trabalho. Meu mercado está muito trocando gente, e aí, e quando você pega um gestor que ainda perdura a coisa de trocar time, né? Eu mudei, agora vou levar meu time para aquela empresa. Isso é muito antigo, isso para mim é muito chato, isso para mim é muito ruim. Por mais que exija
Eu acho que tem pessoas que, vou fazer uma analogia com um time de futebol, eu sou o técnico, mas eu vou levar meu preparador físico, meu assessor e tal, isso é normal, né? Mas, cara, tem empresas que fazem essa troca de gestores e aí começa, a primeira coisa que o cara troca é representante comercial. Eu acho que, aí falando uma questão de que eu gostaria, você está falando da minha relação com as empresas ou do representante com as empresas que a gente representa, eu acho que eles tinham que transferir tranquilidade, Miguel. Neste momento, né, nós temos um mercado de todos os níveis, de todos os ramos, muito dinâmico, muito pressão. O mês passa muito rápido. As nossos objetivos ou metas, seja lá que forma colocar, são muito dinâmicos, passa muito rápido, são extremamente de comprometimento, né? E ao invés de a gente receber dos gestores uma calma, um direcionamento, uma facilitador, uma facilitação de você conseguir fazer o que ele está nos pedindo, vem a pressão. Então, é isso que tem me dado um pouco de, vamos dizer assim, tristeza, para não dizer outras coisas. Eu tô triste com isso. Eu sou um cara que eu tenho empresas que eu tô há mais de 20 anos, 15 anos, e estão havendo essas trocas de gestão, algumas com pessoas, nenhuma com pessoas ruins, mas o modus operandi é que deixa a gente triste, entende? Mas pode ser uma visão minha, né? Por isso que muitas vezes eu não me externo a esse ponto. Mas, no geral, fazendo uma análise macro e sendo mais sucinto, eu acho que os líderes, a relação entre liderança das fábricas para com sua equipe comercial deveria ser mais light, deveria ser mais calma. Por quê? Porque já existe o comprometimento, a correria, as metas, já independente de a pessoa se colocar isso para você, ela já tem. E aí o cara vem e aperta o botão vermelho para ficar aquilo no roxo. Então, é isso que eu tenho sofrido um pouco. Mas isso é muito pós-pandemia. É o que eu noto no meu setor. A coisa ficou muito mais pressionada. Eu acho que o Caetano tem visto isso. As empresas contratam um gestor e pegam ou um representante. Esse cara ficou 3 meses, não fez nada. Cara, quando é que você consegue entregar um resultado numa equipe com 3 meses? Então, esse tipo de pressão, eu vou usar o termo pressão, e ninguém está transferindo direcionamento, clareza, calmaria. Eu acho que as pessoas estão transferindo o seguinte: faz, senão você vai ser mandado embora. É uma pena. Estou sendo um pouco radical, mas se for para ser radical nesse sentido, eu gostaria que ficasse claro. Eu acho que não precisa ser assim. Não precisa. Nós temos profissionais capacitados para isso, para fazer a coisa andar de uma forma um pouco menos ruim, até mentalmente, né? Já falou isso aqui no Mercoscast sobre saúde mental. A pior coisa que acontece quando um líder não é líder é a saúde mental da sua equipe. Parece besteira, mas não é não. Equilibrar a gestão e liderança, né, Afonso? Acho que é essa questão. Você disse, em 3 meses, o que essa pessoa faz em 3 meses? Se você não tem isso bem alinhado, né? Qual que é a expectativa realista desse período, né? E seja ele qual for, mas ter esses combinados claros do que se espera daquela pessoa, e aí sendo realista com aquilo que é possível. Então você tem uma pessoa que entrou nova no seu time, seja ele um gestor, seja um vendedor, que ele vai estar ali trabalhando com um cenário diferente. Qual que é o tempo que eu levo, que eu espero dessa pessoa? E aí, para mim, conectando com isso que você falou, eu diria que até vem a grande diferença do que é instruir e o que é treinar, porque muitas vezes isso se confunde. Então, eu tenho um time que eu estou instruindo ou que eu estou treinando. Instrução olha, você vem aqui, você faz isso.
você tem que vender o produto dessa forma. Eu te instruí a vender. Treinar é outra coisa, e a liderança precisa ter isso claro, né? Então, treino ele passa exatamente, continuar na relação do time de futebol, quanto tempo eu fico treinando para que aquilo realmente funcione da forma que eu preciso, né? E ele vai passar por falhas, ele vai passar pela curva de aprendizado. Então, acho que aqui ele conecta muito de como que a gente traz essa visão. E gestão, eu me refiro muito à questão de ritos de verdade, de alinhamento de expectativa, alinhamento de metas, e aí trabalhando de forma realista, né? Qual que é o tempo, qual que é essa curva de aprendizado, é um ponto que, para mim, ele também faz muita diferença quando conectar isso, essa liderança e essa gestão. Sim. E Caetano, você que está aí, né, liderança, depois do livro também deve estar o negócio fervendo. Ouvindo a Scarlett, ouvindo o Afonso comentar sobre essa questão da liderança, mas eu acho que até principalmente do Afonso, o que você acha que as empresas deveriam fazer para desengessar, digamos assim, de entrar numa cultura de liderança um pouco diferente? Ou você, quando você faz as suas consultorias também, o que você indica na hora do papel da gestão? Olha, na verdade, assim, a gente tem na Venda Mais umas 50 pessoas, mais ou menos, né? Então eu exercito liderança com o time nosso o tempo inteiro, né? E erro e acerto também no processo de liderança. E o que eu vejo é o seguinte, né? O Afonso falando fica passando um filme na minha cabeça, né? Em primeiro lugar, a área comercial é a única área que você troca o gestor e você troca o modelo de gestão. E isso é péssimo, né? Por quê? Porque a empresa não tem o jeito dela de liderar. Isso é uma coisa que não depende do gerente comercial, depende lá do CEO da empresa definir qual que é o jeito de liderar, qual que é o desenho, qual que é a peça de teatro que esse cara vai ter que fazer quando entrar na empresa. Porque se for pensar, a liderança é uma peça de teatro. Hoje, se alguém entrar na minha empresa, eu vou falar bem assim, cara, o negócio é o seguinte, toda segunda-feira tem uma reunião, a reunião é conduzida assim, a gente não aceita grito, a gente não aceita porrada, a gente não aceita isso. Esse é o nosso time, as pessoas têm isso a desenvolver, as pessoas aqui são super boas. Então, assim, você dá um direcionamento. É claro que a pessoa vai entrar e vai tocar a música do jeito dela, mas você dá um direcionamento do que você acredita. E se a pessoa começar a dar porrada na mesa, ela não vai ficar na empresa, porque não é o perfil da nossa empresa, da Venda Mais, por exemplo, que a gente trabalha. Eu vejo que as empresas, muitas vezes, elas trocam o gestor comercial e elas esperam um milagre, né? Então, o cara vem e o que ele falar tá certo. Isso é muito ruim, porque o processo de gestão e liderança é um processo de continuidade, né? Então, esse é o primeiro ponto. Não pode trocar o gestor comercial e o gestor chegar com o seu jeito, né? Com o seu modelo. O modelo é da empresa e ele tem que cumprir aquele papel. Uma coisa que, mudou um ator de uma peça, muda a peça. Não, muda o ator. Né? O ator vai fazer falando mais alto, mais baixo, gesticulando mais ou menos, é outra história. Mas a peça está lá, está descrita a peça, como é que a gente acredita. As empresas passam muito pouco tempo pensando nisso. As empresas não pensam qual que é o meu modelo de liderança e então a pessoa entra e ela fala assim, vou fazer do meu jeito. Muito mais por culpa da empresa que não define isso do que por ele. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quanto mais o mercado está agressivo, mais tem que ter acolhimento dentro da empresa, né? E as empresas têm preocupado um pouco com isso, porque mentalmente afeta muito se o mercado está agressivo e a empresa está agressiva. Meu, cara, onde que eu sento, onde que eu me acomodo, onde que eu me sinto confortável? Porque a pessoa, para agir agressivamente no mercado, de uma maneira vertical, como tem que agir hoje em dia, ela tem que estar em estado de atenção, mas ela não pode estar tensa. Porque se ela estiver tensa, ela vai agir mal, né? Então, manter a equipe em estado de atenção sem que ela esteja tensa, porque a tensão consome a energia da pessoa, isso já está mais do que provado, né? Você está tenso, você consome mais nutrientes, então você precisa estar atento, mas relaxado. Eu acho que é isso que o Afonso está falando, sabe? As empresas, o acolhimento das empresas é muito baixo. Você vai numa convenção de vendas, muitas vezes é número, pressão. Cara, e o acolhimento? E quando que a pessoa se sente em casa? E quando que a pessoa se sente à vontade para que ela produza o máximo possível? Então, esse é o segundo ponto, que para mim aí é um pouco da gestão de recursos humanos ou de uma cultura de recursos humanos diferente dentro do processo de liderança, ou apoiando o líder, dando suporte para o líder, né? E eu sempre falo aqui, repetidas vezes, que eu acho que os departamentos de recursos humanos estão subdimensionados
posicionado nas empresas, porque eles precisam dar um suporte para o líder. Eles precisam, porque às vezes o líder também está tomando porrada no mercado, às vezes o líder também está sob pressão. Então ele precisa de alguém que fala assim, pô, vamos fazer isso daqui? E ele vai olhar e falar, pô, será que tem que fazer isso daí mesmo? E a pessoa do RH fala, faz, é bom para você, é bom para a equipe. Então, assim, toda a estrutura tem que ter um suporte super importante sobre esse processo de acolher bem as pessoas, né? Não é só na porrada, não é só na pressão. A curva ela começa a cair uma hora e as pessoas começam a fazer besteira tentando agir sob pressão, né? E o que elas precisam ter tranquilidade para fazer o seu resultado, né? E a confiança de que elas estão num lugar que é seguro para elas. Boa, boa. E a gente vai agora, né? O episódio já está ficando um pouco mais comprido, então agora a gente já vai para as perguntas finais. Se a gente pudesse, obviamente, acho que todo mundo ficava aqui falando muito mais, porque com certeza cada um deve ter uma história ou alguma coisa diferente aí que já aconteceu, né, nessa fase de liderança. Mas, Scarlett, você que tem essa trajetória já de, né, alguns anos nesse papel de liderança, eu queria que você compartilhasse com a gente ou um pouco do que você aprendeu, mas também o que você daria de dicas ou ideias práticas para quem está começando a ser líder. Líder, né? Não chefe. Boa, Miri. Eu vou até pegar o gancho disso que o Caetano falou, que é muito voltado para a cultura, né? Então, como que a gente trabalha essa cultura dentro do time? E aí ele conecta com aquilo que a gente falou lá no comecinho também, falando de exemplos, né? Como que o exemplo ele arrasta, e tudo isso, para mim, ele é cultura. De que maneira eu trabalho a cultura dentro desse time? Então, se eu estou começando um papel de liderança nesse momento, que eu vou fazer passar por essa jornada, primeiro ponto é como que, se a empresa não tem isso bem definido, né, mas como que vai ser a cultura dentro do meu time? O que que eu espero dessas pessoas ali que estão comigo, que fazem a diferença no fim do dia, porque a liderança, ela é maravilhosa, mas no fim, quem vai entregar de fato, e você depende do seu time. Acho que essa talvez seja, então, até o grande desafio de quando você faz essa transição e aí vem para um cargo de fato, né? Não só a liderança pelo exemplo, onde as pessoas estão te seguindo, mas você passa a ter um cargo de liderança, é que você vai entregar poucas coisas. Quem passa a entregar é o teu time. Então, tudo aquilo que você falava assim, poxa, mas eu vou lá e vendo desse jeito. Agora você precisa conseguir treinar pessoas para vender dessa maneira. Conseguir fazer com que o teu time se capacite. Então, buscar pessoas que realmente tenham essa capacidade de aprendizado, essa vontade, essa motivação, para mim ele é um fator super importante de quando você pensa em montar uma equipe, seja ela a que você já herdou, porque muitas vezes é isso que acontece, você herda uma equipe. Então, de que maneira eu olho para esse time e conecto esses pontos de olhar e trazer aqui esse acolhimento? Para mim, eles são coisas conectadas. Eu vou ensinar esse time para que essas pessoas consigam aprender, para que elas tenham essa tranquilidade, esse espaço para dizer, olha, eu estou num ambiente onde está tudo bem eu errar por um momento, porque eu estou aprendendo, porque eu tenho uma liderança me direcionando. Então, eu diria que ter esse espaço, gerar esse espaço seguro para o aprendizado, garantindo que as pessoas realmente estão sendo treinadas e não instruídas. Então, ter também a clareza dessa diferença. Às vezes, em quantos momentos a gente já ouviu um líder que está lá frustrado, falando, nossa, mas eu estou falando e falando a mesma coisa para o time, mas não está treinando, não está direcionando, não mudou também a forma de levar isso para a equipe. Então, para mim, eles são coisas conectadas. Você gerar um ambiente que passe essa segurança, você trazer esse acolhimento para o teu time, eles entenderem que eu tenho alguém aqui que eu posso contar. É uma liderança. Essa pessoa está aqui para me ajudar, para me direcionar. Então, passar a ter essa visão como líder, para mim, ele é super importante. É justamente o que faz com que as pessoas passem, de fato, a te seguir. Então, de que maneira eu vou realmente conectar, eu vou vir com o livrinho lá debaixo do braço e vou ler também, porque aquele exemplo me arrastou. Então, para mim, ele é uma soma de coisas, mas se for resumir, ele passa por essa visão da humanização que a gente falou lá atrás, trazer esse espaço de segurança
e treinar a equipe, né? Direcionar. E aí, por último, mas não menos importante, depois que você já fez tudo isso, que você já cumpriu aquilo que, se a gente for pensar numa pirâmide de Maslow, né, e imaginar isso como sendo as necessidades básicas, depois também é entender, e aí vem as decisões difíceis, que é o time não é família, né? Então, vai ter aquele momento que você já fez tudo isso e talvez não esteja funcionando. Então, você precisa, de fato, fazer essa troca e, naquele momento onde não cabe, olhar e falar: não, peraí, eu tenho pessoas aqui que não estão fazendo sentido dentro da minha operação, não estão conectadas com aquilo que a gente espera, não estão conectadas com aquela cultura, então não faz sentido eu manter essa pessoa aqui. Então acho que é não confundir e entender até que ponto isso vai de olhar e falar, beleza, eu tenho acolhimento, eu tenho treinamento, e até onde vai meu papel como líder aqui para gerar essa facilitação e fazer com que as pessoas realmente evoluam, e o ponto que você olha e fala assim, não, mas aqui agora eu tenho, esse é o time que eu gostaria de ter, e se quem cabe ou não dentro dele. Então, para mim, são esses aspectos. Boa. E para você, Afonso, que dicas você daria para quem quer ser um líder ou iniciando a liderança? Quem sou eu para falar que dá de líder? Mas sei lá, eu resumindo um pouco, a Scarlett falou exatamente isso, porque o líder também não pode confundir o negócio dele, a empresa, com a família ou com a amizade ou com qualquer tipo de relação que não seja profissional e desempenho relacionado a isso. E principalmente contaminação da equipe, né? Então, assim, resumindo, eu gostaria que o conselho que eu desse era que os líderes pudessem ouvir, né? Um gestor novo que assume um cargo numa empresa que, como o Caetano disse, não deveria mudar a política comercial, o jeito de ser, porque a empresa é empresa, ela tem que ter a pauta dela seguida, vai mudar pessoas, sim, mas a empresa não pode mudar a cultura dela, como a Scarlett disse, por conta de mudar um gestor. Então, o líder, quem assumir esse cargo, ele deveria ouvir, chama essa equipe, vê, ele vai ouvir das pessoas, se ele perguntar o que está bom, o que está ruim, o que ele gostaria o que alguns gostariam que mudasse, o que poderia mudar, e em cima disso, eu tenho certeza absoluta que se ele for um líder ou se ele for um cara preparado, um gestor, para estar no cargo que ele foi chamado, ele vai conseguir compilar isso e transformar o resultado para qual ele foi contratado, e não com imposições, né? O que eu realmente fico triste é quando o cara impõe as métricas dele e como se fossem muito certas e que você é que não estava fazendo certo e agora comigo tem que fazer. Então é isso, gostaria de que a gente pudesse trocar mais informações, as equipes. Eu acho que todas as equipes, em qualquer lugar, seja ela a mais simples possível, ela tem algo muito importante a compartilhar com um líder para que o negócio ande melhor. Qualquer, por mais simples que seja, esse subalterno dele, ele tem algo a acrescentar. Eu tenho certeza disso. Boa. Então a gente ouviu tantas coisas, né? Acho que foi uma aula ali, gestão, Caetano falando muito sobre a rotina. Acho que o seu exemplo de ter peça de teatro foi um ótimo exemplo. Ficou muito claro quando a gente troca ali, mas o papel continua. Então acho que isso é um bom momento para refletir para todo líder, né? E para toda empresa que busca líderes também, porque eu acho que isso também acaba influenciando. Mas queria começar por ti, Caetano, agradecer pela sua participação. Obrigada aí por mais um MercosCast. A gente vai ter muitos aí pela frente ainda, né? Opa, prazer demais estar aqui. Você vê um papo super profundo, né? Não é, esse papo aqui é uma conversa que tem que gerar uma reflexão mesmo, né? Não é uma conversa de fácil de gestão, né? A gente abordou vários pontos da liderança e eu que agradeço estar aqui. Mais uma vez, foi um aprendizado muito legal, uma troca muito bacana. Boa.
Obrigada, Afonso. Você que está em hotel hoje de novo, né? Então, muito obrigada pela participação, sempre nos ajudando aí, conectando e desconectando o Wi-Fi, mas deu tudo certo. Então, muito obrigada pelo primeiro episódio de 2025. Eu que agradeço. Obrigado por dizer aí para os meus gestores e líderes que eu estou viajando. Então é importante, né? Que eu estou na estrada. Tá trabalhando muito, gente, ó. Isso é importante. Obrigado, Scarlett. Obrigado, Caetano. Cuida de mim, né, pô? Eu tô aqui dando duro. Não é brincadeira. Me escutem. Boa. Muito obrigada, Scarlett, né? Você que já esteve aqui em outros Mercoscasts, mas muito obrigada pela participação. Com certeza a gente vai te ver muito mais por aqui. Então, obrigada por estar aqui nesse primeiro, né? Inaugurar o nosso 2025. Nossa, eu que agradeço o convite. Então, começando 2025 aí, o primeiro Mercoscast já é uma baita responsabilidade. Obrigada, Afonso, Caetano. Como eu falei, sempre escuto vocês também do Mercoscast, então é uma baita responsabilidade estar aqui, muito bom dividir essa bancada. Obrigada mais uma vez, Miri. Realmente, como o Caetano falou, é um assunto para gerar reflexão, né? Às vezes tu engole ali meio torto algumas coisas do que são escutadas aqui, mas eu acho que vale bastante a pena de tirar um tempinho para pensar sobre o assunto. Dava para a gente ficar aqui a manhã inteira falando sobre esse tema. Então, obrigada. Não, mas a gente vai liberar, Scarlett, a gente vai liberar porque o Afonso ele tem que trabalhar. Ele tem umas visitas hoje e ele falou que ele precisa sair já. Inclusive, esse podcast foi gravado às 5h30 da manhã para o Afonso sair às 7. Não é fácil. Não é fácil. Exato. Ele me fez acordar 3 horas da manhã para lavar cabelo. Não foi fácil. Não, olha, Miri, você e Scarlett, eu vou falar para vocês. Não é brincadeira, porque eu com o Afonso lavo o rosto, né? Eu não preciso nem arrumar o cabelo, o Afonso ainda precisa. Exato. Vocês não, né? Para chegar assim, vocês precisam se preparar. Então vocês acordam mais cedo mesmo. Hoje mesmo. Tá acordando assim, Caetano. Tu que acha, né? A gente já acorda assim. Que seja assim 2025 inteiro, né? Que a gente acorde assim bem. Exatamente. E que a gente trabalhe muito também, né? Então, tamo junto aí. Mas, gente, muito obrigada pelo Mercoscast. A gente termina ele muito animado, com bons insights, uma aula sobre gestão e liderança. Para você que pensa em ser líder, para você que já é líder. Então, escute, volte, revise, deixe seu comentário aqui também. Pra gente é muito importante ouvir de vocês o que vocês estão achando, temas que vocês acham pertinentes para 2025. Então, daqui a 15 dias a gente se encontra de novo. E muito obrigada por você que ficou até agora.